galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito da HBO Max e de um dos principais problemas da HBO Max e por que ela tem excluído alguns conteúdos, ou pelo menos uma das justificativas pelas quais isso está acontecendo. Então, vamos lá! Em primeiro lugar, eu vou falar a respeito de uma reportagem feita pela Variety, mas eu gostaria primeiro de falar a respeito da fusão, que todo mundo sabe que está acontecendo. A Warner Bros. Discovery hoje já é uma empresa que existe, a fusão já foi concluída entre a Warner Bros. E a Discovery. Então hoje, na chefia do David Zaslav, ele está tomando algumas grandes decisões, inclusive cortando conteúdo da HBO Max e cortando conteúdo do Discovery Plus, porque em 2023 esses dois serviços vão se tornar um só. Então esse é um dos motivos, mas existe outro grande motivo pelo qual a HBO Max está tirando conteúdo, e o motivo é simplesmente porque eu acho que eles foram com muita sede ao pote, eles adicionaram muito conteúdo, inclusive a reportagem começa com o título "A HBO Max tem um problema de estoque". Então eles estão com muito estoque, eles adicionaram muita coisa. Eu falei pra vocês várias vezes aqui no canal que se a gente entrar no Just Watch, isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos a HBO Max tem mais conteúdo ainda, mas falando aqui do Brasil, eles começaram com 1.200 conteúdos, que é mais ou menos a mesma quantidade de conteúdo que o Disney Plus tem, e algum tempo depois eles já estavam com 2.600 conteúdos no catálogo. Agora eles diminuíram um pouquinho, mas eles chegaram a 2.600 mais ou menos. Então é sim muito conteúdo diferente para você manter todo mês no catálogo de um serviço de streaming. Eles têm um catálogo rotativo para os maiores projetos, digamos assim, e tem uma explicação para isso também. E você pode estar se perguntando, por que, Por que a HBO Max tem esse problema de ter muito conteúdo no catálogo se são propriedades da própria Warner? Em primeiro lugar, não são só propriedades da Warner, eles têm também propriedades de outros estúdios através de acordos que vieram da antiga HBO, mas falando somente a respeito das propriedades da Warner, existem os chamados residuais, que você tem que pagar para atores, para diretores, para produtores, toda vez que você transmite alguma coisa, seja num serviço de streaming, seja na televisão, você tem que pagar residuais para os envolvidos, pelo menos na maioria das vezes, você tem esses contratos, que já vieram dos projetos de antigamente. Então se você está transmitindo Friends na HBO Max, obviamente você está pagando os envolvidos, você está pagando a Jennifer Aniston, você está pagando o David Schwimmer e assim por diante, porque todos eles têm contratos para ganhar com residuais até para serviços de streaming. Aqui no Brasil hoje são 2.566 títulos da HBO Max, mas vocês podem ter certeza que a maioria dos assinantes estão na HBO Max por causa de alguns produtos diferentes. Obviamente, não dá para eles excluírem tudo e manterem só aqueles produtos que fazem muito sucesso, mas com certeza não são 2.566 e por isso eles estão cortando algumas coisas. Eu não estou dizendo que eu concordo, eu não estou dizendo que essa é a decisão correta, e eu acho que se a HBO Max tivesse feito mais sucesso, tivesse conquistado mais público, eles não estariam tomando essa decisão difícil, porque esse gasto que eles estão tendo com residuais não seria tão relevante se eles tivessem, por exemplo, com 150 milhões de assinantes a essa altura. Então vocês imaginem, eu tenho experiência um pouquinho com isso, com estoque, etc. Vocês imaginem que você tem um estoque enorme, você tem um galpão para guardar um monte de peças e você tem um estoque obsoleto que ninguém se importa, são peças mais antigas que ninguém quer comprar, mas você tem que continuar pagando um aluguel, digamos assim, de forma indireta, porque você está ocupando uma parte ali do seu galpão para manter aquelas peças que você não vendeu no último ano. Então se você não vendeu nada, vale a pena você manter aquelas peças em estoque, vale a pena você continuar recomprando, vale a pena você pagar os fornecedores, e é exatamente isso que está acontecendo na HBO Max. Tem muitos projetos que não fizeram sucesso com o público, que pouquíssimas pessoas assistiram, e eles têm que continuar pagando residuais para os criadores. Se isso é justo ou não, eu já falei a respeito disso em um vídeo. Antigamente, se uma série não fazia sucesso na televisão, ela era simplesmente cortada, ela sumia, Se uma série não fazia sucesso na venda de DVDs, na venda de Blu-rays, eles simplesmente paravam de produzir o DVD e o Blu-ray. E agora parece que eles acordaram, para esse mesmo caminho nos serviços de streaming, mesmo que uma série seja produzida para um serviço de streaming depois de um certo período. Se ninguém está assistindo aquela série, eles se dão o direito, Eles escolheram ter essa possibilidade de simplesmente cortar um programa daquele serviço.
Isso sendo correto ou não, né, eu acho que é uma coisa que pode criar uma nova dinâmica no futuro. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a série Cobra Kai, por exemplo, não foi um sucesso tão grande quando ela foi lançada através do serviço de streaming YouTube Red, né, que foi o serviço de streaming criado pelo YouTube. Eles disponibilizaram o primeiro episódio de graça, então muitas pessoas conseguiram assistir o primeiro episódio totalmente de graça, e aí você tinha que assinar o YouTube Red para continuar assistindo, e a série não foi um sucesso tão grande assim, só que depois que a série migrou para Netflix, ou seja, depois que ela atingiu um público maior, com certeza ela criou um engajamento muito maior, ela virou um dos fenômenos aí da Netflix, então acho que isso é interessante. Às vezes uma série não dá tão certo em um serviço de streaming, ela pode dar muito certo em outro serviço de streaming, talvez porque o orçamento pode ser maior, ou talvez porque as expectativas daquele serviço podem não ser tão altas assim, ou como no caso da Netflix, né, inclusive Breaking Bad foi uma série que explodiu quando entrou na Netflix, então acredito que isso possa acontecer também. Eu não sei se isso está nos planos futuros aí da HBO Max, mas eles podem pegar parte desses conteúdos que eles estão tirando de dentro da sua plataforma e vender. É uma possibilidade bem interessante para o futuro, que os próprios serviços de streaming comecem a trocar figurinhas entre eles, como se fossem times de futebol trocando jogadores ali, um passa um programa para o outro e assim por diante. Óbvio que isso não seria o ideal para o consumidor, né, digamos assim, mas eu estou tentando pensar como se fossem os estúdios, essas grandes empresas. Eu acredito que é uma possibilidade para o futuro, sim. Isso já acontece hoje, muitas séries mudam de canal, por exemplo, Brooklyn Nine-Nine mudou de canal, várias outras, eu não me lembro muito de exemplos assim de cabeça, mas eu sei que era uma prática muito comum quando uma série era cancelada. Arrested Development, por exemplo, migrou da Fox para Netflix, e a gente vê séries migrando de um canal para o outro, então já existe muito precedente para isso continuar acontecendo, só que agora nos serviços de streaming. Então só queria mostrar para vocês rapidamente a coluna da Variety feita pela Cynthia Littleton, é uma coluna bem interessante. Então aqui ó, HBO Max tem um problema de inventário, né, uma coluna que saiu hoje, inclusive eu acesso Variety, Hollywood Reporter praticamente todos os dias. Então assim que essa reportagem saiu, eu já dei uma lida, ela começa dizendo, né, ó, o recente alvoroço sobre a remoção da HBO Max de um número significativo de episódios de séries e filmes de sua plataforma equivale à consequência não intencional número 9. Aqui ela faz uma piadinha, né, que muitas consequências estão surgindo ainda que as empresas não tinham calculado. Né, ó, aqui ela fala, a situação que a Warner Bros. Discovery está se esforçando para resolver, reduzindo a carga de conteúdo, deve ser clara para qualquer pessoa que já trabalhou no gerenciamento de vendas no varejo. Simplificando, a HBO Max tem um problema de estoque. E ela diz que o negócio de ficar adicionando muito conteúdo entra em conflito com o foco nos sucessos de sustentação que tradicionalmente alimentam a economia do entretenimento. E um dado interessante que ela cita aqui é que desde que a HBO Max foi lançada, ela lançou só menos conteúdo do que a Netflix, então ela é a segunda colocada em termos de quantidade de conteúdo que foi adicionada ao catálogo do streaming. E ela não é nem de longe a segunda colocada em termos de volume de assinantes. Então a gente vê por que existe uma disparidade muito grande entre o estoque de conteúdo que a HBO Max tem e a quantidade de assinantes que eles possuem hoje. Com a grande exceção da Netflix, nenhuma rede ou plataforma nos 75 anos de história da televisão comercial acumulou uma biblioteca de conteúdo tão ampla e profunda que é disponibilizada para visualização pública sob demanda como a HBO Max em seus 27 meses de existência. Isso significa que nenhuma rede teve que lidar com o problema do mundo real de gerenciar o custo de longo prazo de manter um estoque tão volumoso. Então é um problema quase que único, né? Muitas pessoas se perguntam, pô, por que a Disney não adiciona isso? Por que a Disney não adiciona aquilo? Por que o Star Plus não tem tal conteúdo? A gente tá vendo aqui porque existe um estudo por trás disso tudo. Como eu disse, isso não é ideal pro espectador, porque pra gente seria muito melhor se todos os conteúdos daquela empresa tivessem dentro do serviço. Mas se a gente levar em consideração que cada um daqueles conteúdos, eles estão pagando os atores, eles estão pagando os diretores, eles estão pagando residuais para todo mundo, aí faz sentido eles escolherem o que eles vão adicionar ali dentro, mais ou menos como os DVDs na locadora. Você não conseguia ir na locadora e encontrar tudo que você quisesse, você conseguia encontrar os maiores sucessos que foram lançados aí nos últimos anos. E aqui ela dá um exemplo parecido com o que eu já dei, né? Ó, no mundo do varejo, se um produto não vende, em algum momento ele sai da prateleira para dar lugar a algo novo. Esse tem sido o caso da televisão linear também. Se um show não encontra uma audiência, o machado do cancelamento cai. No passado, no entanto, se a CBS ou a NBC roubavam um programa,
a rede não precisava continuar desembolsando dinheiro para disponibilizá-lo sob demanda. E na televisão, né, um exemplo que ela cita aqui, se um programa é cancelado porque ele não faz sucesso, a empresa não paga mais nada por aquilo, né? Se eles forem repassar o programa em algum momento, eles têm que pagar residuais, mas a partir do momento que o programa é cancelado, eles não têm que continuar pagando nada para os envolvidos. No serviço de streaming não, mesmo que um lançamento do serviço de streaming não tenha feito sucesso, você tem que continuar pagando para os envolvidos. Mas aqui no final ela cita um número que eu achei interessante, porque não é um número tão grande assim. Para os 30% de menor desempenho da biblioteca ativa do HBO Max, isso soma dezenas de milhões de dólares por ano. Dezenas de milhões, pode parecer um número muito grande, mas vocês têm que lembrar que a gente está falando de Hollywood, a gente está falando da indústria do entretenimento. Muitas vezes um filme custa 90 milhões, 100 milhões, 200 milhões, então vale a pena eles tirarem uma quantidade enorme de conteúdo para economizar 50, 60 milhões por ano? Né? Eu não sei se vale a pena, aí é o que eu falei, né? Tudo isso está acontecendo porque a HBO Max não tá com um volume absurdo de assinantes, por isso eu espero, né, que a Casa do Dragão seja um sucesso muito grande, consiga atrair muito público justamente para a HBO Max não ter que ficar cortando custo ali de todos os lados e consiga manter mais conteúdo dentro da plataforma. Não que as outras estejam fazendo algo nesse sentido, porque a gente sabe que muitas das outras têm conteúdos bem inferiores, mas eu acho que é interessante a HBO Max ter esse catálogo gigantesco que a gente sabe que eles têm. E ela termina citando um filme com Brad Pitt, né, Moneyball, que ele escolhe o time de beisebol com base nas estatísticas e assim por diante, e que e eu não sei, né, quais são os cálculos por trás, como que a HBO Max decidiu qual programa vai sair, qual programa vai ficar. Com certeza existe um algoritmo por trás disso para tomar essas decisões, que eu acho que é mais um rumo esquisito, né, que a gente tá vendo nessa guerra dos streamings. Então a gente tá vendo, né, esse mercado ficando cada vez mais dinâmico, cada vez mais competitivo, e agora a gente acabou de adicionar mais uma camada que eu acho que muitas pessoas não tinham pensado muito até então, essa questão dos residuais, etc. Eu já tinha citado algum tempo atrás, eu já citei que o Jerry Seinfeld ganha 200 milhões ali por ano de residuais de Seinfeld, então agora vocês imaginem, obviamente nem todo mundo ganha 200 milhões, nem todo mundo ganha nem perto disso, mas se a gente olhar cada um dos conteúdos, são muitos envolvidos, são muitos milhões de dólares ali em residuais, então acredito que é uma tendência que a gente pode começar a ver se expandindo inclusive para outros serviços. Agora que a HBO Max já deu o pontapé inicial, a gente pode começar a ver outros serviços tirando conteúdo inclusive original do catálogo para economizar um pouquinho. Então, como sempre, no final do vídeo eu gostaria de jogar a pergunta para vocês, o que vocês acham dessa situação da HBO Max tirando o conteúdo original deles, inclusive do catálogo. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.